Sejam bem-vindos ao podcast do Chefinho, um papo sobre os temperos da vida, os temperos da vida. E já quero agradecer toda a audiência dos episódios anteriores, todo o compartilhamento, todos os comentários, todo o engajamento, principalmente no Instagram. Tá bombando o podcast do Rodrigo Moraes, meu grande amigo e chefe, o meu primeiro chefe da vida. Em especial, quero agradecer todo esse engajamento, todos esses comentários. Assim, o objetivo desse podcast, quero sempre trazer essa mensagem, que é valorizar os profissionais da cozinha, da gastronomia. Então, quando você recebe uma mensagem de alguém que você considera, que você admira, e todo feliz, né, com todo o engajamento, com toda a repercussão que tá sendo gerada, é muito gratificante. Então, todo o esforço está valendo a pena. Também quero agradecer aqui o espaço, o Estúdios Mid. Nas redes sociais está estúdios.mid. Vou deixar toda a descrição aqui na descrição. Então, para você que queira levantar o seu projeto aí de podcast, gravação e tudo mais, fique à vontade para contactar. Boa noite, Rogério. Boa noite. E o convidado de hoje, ele que é filho da Dona Leia, irmão do Matheus, e um grande amigo assim que eu tive a honra de poder trabalhar junto. Recentemente, inclusive, a gente vai falar muito sobre isso. Por pouco tempo, digamos assim, mas são pessoas que a gente leva para a vida e ele vai levar para onde ele for, porque ele vai nos deixar, enfim, a gente vai entrar nesses detalhes. Então, eu quero que vocês recebam aí com uma salva de palma o meu amigo Gustavo Godoy. E aí, meu parceiro? E aí, cara? Fala rasgueiragem. Fala rasgueiragem. Aí, tá vendo? A nossa frase, aí, ó. Essa daí é de lei, né? É de não lei. Tem jeito, não tem jeito. E aí, como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, e você? Também, graças a Deus. Na verdade, não tão bem como você, mas eu gostaria. Mas aí você não me vai fazer, você não vai fazer falar aquela frase, né? Pode falar, fica à vontade, que aqui é a zoeira. Não, mas sério, eu tô muito feliz de estar aqui na sua presença. Esse seu projeto, assim como a gente falou nos bastidores ali, fiquei muito feliz de ver você seguindo por esse caminho, algo que você já queria, né? E é a sua cara isso, é algo que desde quando a gente conversava na hora do almoço, é algo que a gente já vinha conversando de projetos, não especificamente do podcast, mas essa pegada mais de não a cozinha em si, mas tudo que rodeia, sabe? Tudo cozinha, que envolve, porque tudo que envolve a cozinha. E eu acho que isso é a sua cara, assim. E tô muito feliz de participar disso, né? Principalmente do começo, né? Porque eu acho que é o começo que é o mais importante, né? Eu acho que a gente tem que avaliar sempre por esse lado. Porque depois que o cara já tá lá na frente, aí todo mundo acha confortável, né? Mas foi sorte, né? Foi sorte dele, mas a gente tem que apoiar, não, desde o começo, porque eu acho que é isso que é o importante. E mais do que nunca, assim, não. Eu agradeço de verdade a sua presença aqui, da gente conversar ali nos bastidores, da gente atualizar então, as fofocas, né? Enfim, falar do Le Bife, que foi o lugar que a gente se conheceu, que a gente trabalhou. A gente se conheceu lá. Que lindo. Olha o corte aí pra galera do Le Bife aí, pra virar zoeira. Já tô até vendo. Ó, Ismael, tô citando seu nome aí, mas se controla, tá? Inclusive, e aí é que tá, né? Tipo, a gente tava falando sobre convidar a galera e tal. Uma galera que pode sentar aí, né? No caso, estou falando do podcast, estou falando da cadeira ali do outro lado. É que, gente, não tem como. A gente vai conversar aqui, vamos tentar manter uma conversa sadia, saudável, interessante, com muito conhecimento, mas é que a nossa cabeça funciona de uma outra forma, que os gatilhos pra zoeira são vários. São muito fortes. Eu ia falar do Ismael, gente, assim, um cara que faz Eu ia falar escultura, mas escultura você... Não, com massa. Ele é um desenhista nato, né? Exato. Ele faz uns desenhos um artista incrível. De prato. Exatamente. Né? Então, um abraço aí, irmão. Tamo junto e quem sabe, né, você aqui e tal, falar das rasgueiragens da vida. E, cara, assim, como eu tava falando, agradeço novamente aí todo esse carinho. A gente se conheceu
como a gente tava conversando ali, tipo, num momento que eu tava precisando dar uma resgatada, me encontrar e tal, e a gente bateu as ideias, assim, questão de visão de mercado mesmo, é o que você falou, envolver o que envolve a gastronomia, o que, Sim, que é a cozinha, tipo, vai além de um prato, vai além de uma sim, panela, vai além do ato de você cozinhar, sim. né? E aí é o que eu falei, né? Tipo, essa coisa de, nesses 10 anos aí de experiência que eu tenho, tipo, você é uma das pessoas que, porra, eu quero manter contato e, enfim, eu já ia dar spoiler Não é não? do que vai rolar aí daqui pra frente. Mas me conta um pouquinho sobre você, o que você tava fazendo nada e aí, vou cozinhar. Conta um pouquinho Ah, dessa história. foi quase assim, não, mentira, não foi. Na verdade, sempre foi sempre planejado a cozinha na minha vida, né? Só para tentar resumir um pouco aí, mas não sei se vou conseguir. Mas é aquele lance, né? Vó, a gente vê as nossas vós cozinhando e vê tudo aquilo que rodeia, sabe? O ato dela cozinhar. E minha avó, ela tinha uma tradição na festa de São Cosme e Damião de fazer um caruru, uma comida africana, baiana, né? Que legal. Que ela fazia esse almoço gigante para os familiares, amigos, amigos de amigos, para poder fazer um evento que é distribuir os doces, né, na festa de São Cosme e Damião. E rolava esse evento, cara. E vinha tanta gente, eu via aquilo e falava, cara, um prato, sabe? É uma comida, sabe? Tá reunindo tanta gente, tanta gente feliz, sabe? Tanta Sim. gente engajada em fazer algo, mas principalmente feliz em estar comendo aquilo. E eu falava, cara, isso é interessante, sabe? Isso eu acho que eu gostei disso daí. Então, comecei a prestar atenção, ela fazia os temperos dela, então ela ia comprar os temperos dela, fazia, moía pimenta, então eu via Todo o todo o processo. processo desde muito novo. Então Que a minha legal. avó, por parte de mãe, foi a minha maior incentivadora a cozinhar, né? Eu acho que a família nem sabe exatamente, né, o Sim, motivo, mas foi justamente esse. E depois as minhas tias. E aí você, quando ganha o gosto, você vai percebendo, né? sim. Você começa a ter uma visão diferente daquilo que está acontecendo. Então, o ato de cozinhar na minha família sempre foi muito de agregar as pessoas. E isso, para mim, sempre foi sensacional, porque eu sempre gostei de bagunça, de muvuca, então. Da rasgueira. Da rasgueiragem, desde pequeno. Então, assim, isso para mim era sensacional. E é algo que até o Alex Atala falou uma vez, né? O seu pai. Ele fala que a nossa maior rede social é a gastronomia, né? E isso para mim eu já tinha identificado isso há muito tempo atrás, moleque, mas eu não sabia o que era, né? E de fato, o que mais nos conecta é a comida, né? Você pode estar lá no Japão e você, quando come algo gostoso, quando você come algo quando você vê algo que te enche os olhos, você não precisa saber falar a língua da pessoa que você vai Se entender se ela tá conectar. gostando, se ela não tá gostando. Exato. Então, assim, esses eventos que minha avó fazia, que me despertou, né, a gastronomia. E daí veio a maioridade, né? Vamos escolher o que a gente vai fazer, né? Mas e aí, vamos fazer gastronomia? Não dá, porque é caro. Quando eu fui Sério. ver, quando eu fui ver quanto que custava, né, Uhum. fazer. E quando eu comecei não tinha MasterChef, né? Quando eu comecei a fazer Sim. quando eu comecei a me interessar, ainda não tinha, né, o MasterChef. Começou depois a bombar mesmo. Então, não era uma profissão valorizada, mas ainda assim esses pequenos detalhes que me traziam a vontade, né, de fazer isso. Então, fui fazer outras coisas. Fui a pedido da mãe, né? Sempre essa, né? Tem que ter uma profissão. Então, fui fazer direito, né? Fui fazer um curso técnico jurídico. Me formei. Depois disso, fui para a área da parte financeira. Fui ser gestor financeiro. Mas assim, eu fui fazendo para mim ter algumas coisas. E no fim, Sim. hoje me ajuda. Porque eu acho que tudo isso estruturou a minha maneira de pensar, né? Principalmente dentro da cozinha. Eu acho que tudo isso me ajuda a organizar, inclusive quando eu vou fazer algum prato para uma consultoria. Então, assim, Mexer com gestão de mexer com custos, gestão, né? né? Aprender a se defender também de algumas coisas. Então, acho que Sim. tudo isso, não sou expert em direito, não, mas eu acho Te deu uma que base. a base eu consigo procurar, sabe? Eu consigo ter um norte ali e na parte financeira também, financeira e econômica, eu acho que também ajuda bastante.
E aí, depois de tudo isso que eu... Quando tava já quase desistindo de fazer gastronomia, eu já tava... Entrei numa depressão profunda, né? Por alguns problemas aí de familiares. E já tava há 3 anos aí já afundado já. Eu falei, meu, não dá. Procurando, batendo de porta em restaurante. Cara, eu andei, viu? Entregando aquele currículo. Fiz curso online para tentar ajudar no currículo. Não deu. Falei, meu, agora não vou fazer mais. Né? Agora acho que o meu negócio é voltar para escritório mesmo. Vou desistir de vez. Eu acho que não é isso que eu tenho que fazer. E aí minha mãe chega em casa com a matrícula na faculdade de gastronomia. Ó, a primeira tá paga. A matrícula tá paga. A primeira parcela tá aí. Velho. Agora, a partir daí eu sei que você pode, eu sei que você consegue. As próximas são suas. Cara, foi dito e feito. Com 3 aulas de cozinha que eu tava fazendo, o chefe me chamou para fazer estágio com ele. E estamos aí até hoje. Estamos cozinhando aí há 6 anos, mais ou menos. Depois dessa atitude, minha vida mudou completamente e foi o momento exato que eu conheci a pessoa certa, sabe? Aquele lance do momento certo, tá na hora certa, na turma certa. Então, assim, foi muito, muito da hora. E eu vi que, de fato, eu levava algum jeito para aquilo, né? Porque... assim, no início eu já tive esse respaldo positivo, né, de um chefe de cozinha que já estava há muito tempo, né, no mercado, um cara que hoje eu admiro muito, é meu irmão, inclusive no spoiler aí vou seguir um projeto com ele, então assim, é o cara que inclusive eu tô até hoje, assim, com contato e é uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, e foi o cara que mudou a minha vida, assim, ele e a minha mãe, né? Os dois têm um papel fundamental. Que incrível. Esse detalhe, assim, a gente já conversou algumas coisas, mas esse detalhe da sua mãe, agora eu fiquei, tipo, cara, apaixonado, assim, nessa questão da atitude dela de pegar e falou, ó, tô aqui. Assim, a minha mãe, por exemplo, também, ela teve muito essa participação de comprar o primeiro uniforme, de resolver as coisas na tesouraria da faculdade. Sim, tipo, sim. São essenciais, cara. É uma dádiva, né? Uma coisa assim que é precioso, né? E é uma pessoa que sempre acreditou, assim, porque nesses 3 anos que eu fiquei em casa, nesse período eu cozinhava todo dia. Era o café da manhã, almoço, jantar. Então, querendo ou não, esse período também ruim da minha vida me ajudou muito, porque eu ficava trancado no quarto, mas eu ficava estudando. Então eu ficava engolindo conteúdo de gastronomia e descia para a cozinha para poder replicar alguma coisa que eu vi. Então às vezes eles chegavam, minha mãe chegava do trabalho, meu pai chegava do trabalho, eu tava inventando moda lá e eles simplesmente aceitavam, assim, sabe? Então podia estar bom, podia estar ruim, era aquilo. A gente faz uns arroz queimado no início, sempre, né? Umas comidas meio nada a ver, até hoje. Até hoje a nadação é forte. Então, assim, esses 3 anos foram ruins, mas ao mesmo tempo me ajudaram muito, muito, porque foi o tempo que eu, assim, engoli conteúdo de gastronomia e que mudou o meu conhecimento, né? Eu não tinha a prática, mas a parte de teoria foi fundamental na minha vida, assim. Foi o tempo que eu consegui focar em estudo, porque o meu TDAH, ele me boicota, né? Mas nesses 3 anos foi quando eu consegui, de fato, achar um método de estudo para mim e seguir nele. Então, eu uso até hoje o método de estudo que apliquei, que funcionou para mim nesse período. Então foi muito legal, assim. Então é basicamente isso. Só tudo isso. Tranquilinho, bem de boa. Não, engraçado, assim, eu vou puxar outro ponto, que é semelhante. Você também hoje está voltando a trabalhar com um cara que te deu a primeira oportunidade na gastronomia. E eu também tenho essa coisa com o Rodrigo e tudo mais. A gente está conectado. Você viu? Almas gêmeas. Almas gêmeas profissionais. Tanta coisa parecida. Almas gêmeas profissionais, que lindo. Uma vez a gente tava lá trocando uma ideia lá no Le Bif e tal, e aí você falou assim, nossa, a gente tem as visões parecidas tem, e cara, tal. Pior que tem, cara. Não, mas assim, foi engraçado porque foi aquele insight, a gente tava conversando, aí eu parei e falei, mano, parecia que a gente se conhecia uns 15 anos já, velho. Porque você ia falando, eu falei, mano, não é possível, tá ligado? Não é possível, né? E aí a gente ia trocando a ideia, é muito igual. É o pensamento, por mais que nós tenhamos algumas visões diferentes, sim, mas a grande maioria bate. Acho que é por isso que a energia
a energia bateu de fato. Sim. Porque, mano, parece que eu te conheço há muito tempo, assim, e é maluco isso. E são poucas as pessoas que eu já conheci nessa vida que eu tenho essa conexão, assim, principalmente profissional, né? Porque hoje em dia é muito difícil você achar alguém que fale algo interessante, né, profissionalmente dizendo, porque as pessoas falam muita baboseira hoje em dia, né? Não, Então, total. você achar uma pessoa que tenha um raciocínio mais coerente, assim, daquilo Com aquilo que você porque, acredita. meu, é muito difícil você ter essa coerência, assim, é quase que impossível. E a gente se depara isso no cenário da gastronomia, Sim. trabalhando, com certeza você trabalhou com pessoas excepcionais e pessoas que, Sim. de fato, não estão ali para agregar, e Sim. esse é o desafio que a gente tem. Sim. Principalmente... E eu também acho que é essencial, porque não dá para você trabalhar com... eu tenho que, na verdade, pensar bem do jeito que eu vou falar, porque assim, não dá pra você ter sempre pessoas com a mesma sintonia. Então você tem que trabalhar com aquele cara que tá ali só pra ganhar o dinheiro dele e pagar as contas dele, porque esse cara, ele vai exercer um trabalho diferente ali dentro da cozinha. Você tem que ter o cara que conhece muito bem a gastronomia ali dentro pra poder, de uma certa maneira, contribuir de um conhecimento diferente ali e articular de uma maneira diferente. Então, assim, você tem que ter vários tipos de pessoas, igual hoje nós temos, né? Porque você não tem 100% de pessoas de faculdade numa cozinha. Isso é impossível Sim, hoje. sim. Então, você tem aquele cara que começou na pia, que progrediu e foi aprendendo no meio do caminho ali e ganhando gosto. Você tem aquele cara que já está há muitos anos, mas quer sair e não é aquilo que ele quer para a vida dele, mas ele já está há 12 anos fazendo aquilo, há 10 anos. Então, assim, a questão, na verdade, eu acho mais que o topo tem que ser interessante. O topo tem que estar alinhado, porque é ele que vai motivar da maneira correta cada pessoa que está ali dentro. Então, um chefe de cozinha, ele tem que ser o cara que vai saber manipular todo esse circo aí, que é esse sistema que é a cozinha. Então, eu acho que o essencial é o chefe da cozinha, para poder orquestrar tudo isso. Porque senão, cara, dificilmente você vai ter 100% das pessoas ali. E quando você tem é muito raro, né? Porque tem, alguma cozinha por aí deve ter essas 100% de pessoas do pia até o chefe de cozinha que estão ali com o mesmo propósito gastronômico de fazer algo incrível, de que ama aquilo, sabe? De que respeita os ingredientes, que respeita toda a todo cadeia o processo, alimentar, todo o né? processo. Então, o animal desde o nascimento dele até o abate, do plantio ali, que você vai lá no fornecedor, você vai lá na hortinha e você tá assim, tem essa cozinha. Mas, cara, é muito raro, principalmente falando do nosso país, né? Nosso país, ele tá muito mudado, né, na parte gastronômica, mas eu acho que, principalmente pelo Atala, né, por caras aí absurdos que levaram a nossa gastronomia para longe, Sim. mas eu acho que ainda precisa se conscientizar muito ainda nesse quesito. Tá vendo? Nós estamos conectados. Eu ia falar assim, a consciência. E você tá falando conscientizar. Você vê? Eu tô falando. Exemplo falta vivo consciência. Não, mas de fato, falta consciência pra gente respeitar toda essa cadeia de alimento, do alimento. Como você disse, da origem ali. Respeitar o animal, a sua morte e honrar essa morte. Sim. E tipo, você trazer pra cozinha. E como que eu posso melhorar e como que eu posso extrair o máximo de... Sim. potencial daquele ingrediente, daquele insumo. Exato. E aí cai nesse dilema, né? Das cozinhas ter esse mix de pessoas e nem sempre todo mundo vai ter essa ideia, vai ter esse cuidado, né? E aí começa as rasgueiragens, né? Aí começa os rasgueiras lendários. Os rasgueiras lendários. Seu Senna. Grande Seu Senna. Eu tava vindo... Hoje eu tava pensando, eu falei assim, eu vou comentar um pouco do Seu Senna no episódio do Gustavo, porque... Gosto demais desse cara. Esse cara porque, olha que interessante, você vai me corrigir, talvez, mas pelo que eu sei, ele trabalhou no Lebif, normal, CLT, lá, registrado. Sim. Ele se aposentou no Lebif e ficou um tempo parado e voltou. E tá lá de novo. Tipo assim, e tá lá na pia e tal, não sei o que. É um cara que tá ali, gosta de trabalhar, gosta de servir, e tá sempre... E é o exemplo, né? Total. Porque ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, assim, ele é... E a idade que ele tem, né? Eu não sei, não vou chutar aqui, porque de fato eu não sei. Mas, assim, o Seu Senna é um funcionário exemplar, assim. É um cara que ali dentro, ali, eu me espelhava muito
tem as limitações dele, obviamente, Sim. tem todos os perrengues ali, mas você vê ele trabalhando, assim, com a idade que ele tá, Não, e é numa inspirador. felicidade, numa alegria, Exato. e aí a gente chega, a gente começa a zoar, Começa a brincar com brincar ele, e zoar tal. ele Se bem que tem limite, né? Porque o Ismael, ele passa... Não, o Ismael e o Dodô são dois, É, são dois caras fora da curva ali. Ali e não dá juntar pra os dois acompanhar. ali. Não Eu dá. fico lembrando que quando eu entrei lá, tipo, acho que o Ismael ia entrar de férias, não sei. E aí eu falei assim, não, vou juntar eu, o Zé e o não sei mais quem pra zoar o Dodô. E Impossível, quem disse que eu consegui? O Dodô Impossível, zoava eu, o Zé, todo mundo. Exato. Quando você acha que eles estão com você na zoeira, eles já mudam de lado, e aí você que vira o cara a ser zoado, a mente deles funciona de outra maneira, assim. Mas uma coisa, só voltando o que você falou, eu fiquei aqui na cabeça e não vou esquecer. Você falou uma coisa muito interessante, uma frase que o topo tem que ser interessante. Eu falo, cara, agora eu vou até colocar no Instagram lá a reflexão do dia. Aquela foto escura, preta e branca, né? O topo tem que ser interessante. Cara, eu vou ficar naquela reflexão assim, tipo, nunca parei pra pensar nisso, assim, não nessa proporção que você colocou de fato, o chefe de cozinha, o líder, quem tá ali na frente, ele tem que ter essa capacidade, sim, esse olhar clínico e sim, cirúrgico pra, tipo, porra, o cara tá ali pra ganhar. Qual o objetivo do cara? Porque sim, às vezes também, uma coisa que eu me desapeguei, essa coisa de, não, o cara, critério, o cara tem que gostar do que faz, mas às vezes o cara que gosta do que faz, ele se atrapalha. Exato. E no serviço, você não pode ter uma pessoa que se atrapalha. Sim. E que se embora e que fica nadando ali. Sim, você precisa do cara que tá ali pra ganhar dinheiro, ele tipo, mano, ele tá ali pra trampar e ele vai entregar o trabalho. Sim. E deixa o cara ali, às vezes, pra um suporte. Você tem que identificar a habilidade das pessoas e colocar no onde que tem que... Porque não é só na cozinha isso, mas é em qualquer empresa. Existem múltiplas personalidades, então assim, total, o papel do líder, do gestor, seja quem for que esteja, do dono, é minimamente entender a necessidade de cada funcionário. Sim. Porque você tem pais de família, você tem solteiros, você tem pessoas que não estão nem aí pra vida, tem pessoas que são 100% em prol da vida. Então assim, você tem que identificar para poder... Você não consegue tratar todo mundo igual. Isso é impossível. Você consegue ter um método para que as coisas rodem, né, de uma maneira mais fluida, que a engrenagem ali esteja encaixada. Sim. Mas nesse processo você precisa ali chegar individualmente cada um, às necessidades de cada um. Então, assim, quando eu falo que o topo é importante, não é que o chefe tem que saber de tudo, nunca vai saber. O chefe, ele é igual a qualquer pessoa, né? Ele é um ser humano também, sim, mas assim, sim, você entender que você tem essas deficiências, que você tem essas dificuldades, eu acho que é muito importante para o seu desenvolvimento profissional e pessoal também, porque quando você pensa que sabe tudo, quando você acha que dá conta de tudo, você tá fadado ao erro. Então, quando você começa a treinar a sua equipe, quando você começa a direcionar para sua equipe, delegar para sua equipe, coisas às vezes que você tem dificuldade, mas aquela pessoa tem a habilidade necessária para isso, não é que você está deixando de ser um chefe ou que você não está cumprindo com a sua função. Mas pelo contrário, acho que você está de fato sendo um gestor e sendo um chefe ali porque você está sabendo passar as obrigações ali que você precisa, que você não vai saber fazer. Então, eu acho que muitos chefes hoje estão tendo ciência disso, mas às vezes não estão conseguindo aplicar na prática, ou pela situação da cozinha, porque a cozinha é um ambiente totalmente estressante, hostil. Sim. Às vezes você não consegue, você pensa uma coisa, mas na hora de reproduzir você já está fazendo de uma outra maneira. Então, assim, é muito difícil de julgar também, porque a gente falando parece que a gente está sendo prepotente e sabe fazer tudo, né? Sabe de tudo. Não. Mas eu acho que não é, eu acho que é mais uma... Eu já fui chefe de cozinha e eu entendi que não era meu momento de estar ali como chefe de cozinha. Não porque eu não sabia fazer as coisas que eu estava fazendo. Não porque eu não estava direcionando o meu trabalho de uma maneira correta. Mas porque eu entendi que para mim ainda não era momento de ser chefe de cozinha e me manter ali. Eu precisava ainda voltar um pouco e cozinhar mais para poder ganhar mais bagagem, para poder voltar e fazer correto. Porque eu não queria errar, né? Se tem uma coisa que eu prezo por fazer as coisas certinhas. Então, assim,
eu entendi que eu precisava regredir um pouco para poder... Eu dava um passo para trás para dar 3 para frente. Sim. Então, sim. assim, e quando eu entendi isso, já estava dando certo, mas acho que continuou dando... Acho que ficou melhor, na verdade, né? Então, É que, se a gente for para pensar, nós somos cozinheiros sim. e a gente você Profissão mesmo falou, cozinheiro, chefe de profissão cozinha é cozinheiro, chefe de cozinha, você se torna, você... Que nem você falou, tipo, na frase, eu não... Quando eu fui chefe de cozinha, quando eu estava como chefe de cozinha, você está como chefe de cozinha, mas você é cozinheiro. Sim. Então, ter essa... E é interessante se você não é um bom cozinheiro, como que você vai, vai delegar isso, né? Exato. Então, Eu sempre falo que, tipo, todo chefe é cozinheiro, mas nem todo cozinheiro é chefe. E é exatamente essa a frase. A frase é... Essa frase acho que nunca foi tão certa. E será que eu que inventei isso? Claro, sim, com certeza. Sim, com certeza, sim, tá lá, Guilherme. Vamos buscar no Google aqui. Guilherme Agapito. Ai, caramba. Mas assim, é que a gente usa tanto essas frases, né? E a gente às vezes acaba achando que é a gente que inventa, mas não é, bicho. Mas é que é a pura realidade. Existe né? há tanto tempo isso e... Sim. E para você ver que é algo que vai engatinhando, né? O ser humano é difícil, cara. O ser humano é muito difícil. As nossas limitações são muito insistentes, né? São muito visíveis. Então, sim. a gente não consegue mascarar os nossos defeitos, assim. A gente consegue dar uma mascarada nas nossas qualidades. A gente consegue falar que fez um monte de coisa. Mas na hora de provar que a gente mostra de fato quem nós somos, né? Então... É muito difícil, cara, é muito difícil. Por isso que a gente tem que pensar muito nas nossas ações, entender de fato quem nós somos, que é muito difícil também, né? Compreender isso, porque eu acho que quando a gente começa a entender o nosso papel naquilo que a gente está fazendo, aí começa a dar certo. Então tem muita gente que fala, puta, nada dá certo para mim, todo lugar que eu vou dar errado, no meu trabalho não... Mas você já parou para pensar se você tá fazendo o que você gosta? Se você tá com pessoas que te agregam, se você tá se cercando de informação correta, necessária para sua vida, para aquilo que você tá almejando. Então, na verdade, é sempre nós, né? Sempre nós somos os nossos inimigos, né? Sim, então, total. eu falo porque assim, eu já fui meu inimigo várias vezes já, né? Já me boicotei várias vezes e já tentei estar em lugares que não era para mim estar e eu tava insistindo ali. Já fui para lugares que eu tinha que estar, mas achei que não era e saí. Então, assim, nós estamos o tempo inteiro assim buscando algo e é difícil identificar. E quando a gente identifica, às vezes, não é que é tarde, mas a gente já deixou de aproveitar muita coisa, né? Sim, então, sim. É complicado, é muito complicado. Eu acho que toda a vida ela sobre processo e jornada, né? Tipo, e a galera tem gente que não gosta dessa coisa de jornada, processo, mas, cara, tipo assim, toda vez que você realiza um objetivo, a sua mente automaticamente você vai passar um filme na cabeça, você fala, puta, passei por isso, valeu a pena passar por isso. Me trouxe o aprendizado de fato. Exato. É que nem... Eu não curto muito essa coisa de... o que você falaria pro Guilherme de 10 anos atrás? É muito clichê, né, muito mano? Clichê, tipo, mano... É muito de filme cara, isso, eu né? não falaria nada, velho. Porque, tipo, eu tinha que passar por todo esse processo. É só isso, tá ligado? Você fez o que tinha que fazer, né? Às vezes poderia ter dado uma mudadinha ali, passo ali, poderia desse jeito. Mas não é isso que te construiu até agora, né? Então, você é esse Guilherme porque você passou pelo que tinha que passar. Exato. Eu sou o Gustavo de hoje porque a minha trajetória tinha que ser essa, né? Então, mas eu deveria ter feito tal curso em tal momento. Acho que não. Acho que eu comecei a cozinhar no momento certo. Né? Eu acho que se eu tivesse começado antes, eu teria desistido já, talvez. Porque a maturidade que as outras empresas me deu, que as outras profissões me deram... Te deu a base, te deu a estrutura. Me deu a calma que eu tenho hoje. Essa já é uma característica minha. Eu sou muito calmo. Você conviveu comigo, né? Sim. Então, assim, a minha calma me ajuda muito pro momento da cozinha hoje, né? Inclusive para tomar decisão. Então, assim, acho que toda essa construção da minha vida, para tudo que eu passei, para onde eu tô hoje, é muito importante. Para os meus novos passos que eu vou dar também, acho que vai ser muito importante. Inclusive, a passagem pelo Lebif... eu agradeci muito, né?
a minha passagem por lá, porque assim, eu aprendi muita coisa lá. Inclusive paciência, né? A minha resiliência, todos os atributos que você pode dar ali, ali eu testei. Ali foi o ápice da minha mentalidade, foi ali, assim. Então, e você também passou por isso, né? Não, e eu ia trazer justamente esse ponto no seguinte sentido de que é o que a gente estava conversando ali nos bastidores, essa capacidade que nem você falou agora. Ter essas consciências, ter consciência de muitas coisas, para onde você está indo. Sim. E passar pelas coisas pelo tempo necessário. E você sempre falou assim, não, mano, eu falei, surgiu tal oportunidade, não sei o que, ele falou assim, não, mano, eu vou ficar até tal tempo, sim, até certo momento. Sim. Não, vou ficar até não sei o que, vou ficar até, e aí agora surge uma outra oportunidade, então assim, respeitar esse processo, respeitar essa... Mas nesse processo e nessa jornada, você estar consciente e curtir a vibe ali, tipo, você precisa desfrutar. Eu tô aqui, eu vou lamentar? Não, é uma decisão, é uma escolha. Então, faça dessa escolha, dessa decisão, a melhor experiência possível. Total. Por mais que a gente reclame, isso é inerente, cara, não tem como. Você vai, em algum momento... reclamar, se estressar, não gostar do processo, mas a gente falou, é um processo. Então, a partir do momento que você escolheu aquilo, que você colocou um objetivo, você tem que fazer aquilo se tornar a melhor experiência possível. Então, não tem como escapar. Não vai ter como escapar. E foi de fato uma experiência para mim, para você, essa coisa de trabalhar no Lebif, pessoas incríveis, maravilhosas, assim, sabe, os aprendizados e tudo mais, assim como outras casas que a gente passou e tipo, te traz ali. Mas o Lebif, excepcionalmente, assim, especialmente, eu tenho um carinho enorme porque foi um ciclo profissional ali muito gratificante. Na minha trajetória, assim, eu vou levar para o resto da vida. E conhecer você, conhecer o Dodô, conhecer Ismael, conhecer o Marcão, conhecer o seu Senna... Enfim, são o Ali, nosso chefe. O chefe. O Alisson. Uma pessoa. Uma figura, cara. Uma figura, velho. Ele é um personagem, bicho. Ele é demais, velho. Seu menino, com tudo, mas ele tá lá. O jeito rabugento dele. O jeito rabugento, só... Não, mano, chega a ser engraçado, né? A gente tava falando de pessoas, de personalidade, de jeitos e tal. E toda a cozinha tem, né? Tipo, é muito característica, assim. E você acha sempre próximos, né? Pessoas próximas daquilo, né? Sim, porque, tipo, o seu menino era o seu menino, tipo, um tiozão da cozinha, que é o tiozão que reclama. Dos caras, da gente que é novo, que tá começando agora. Esses chefes de agora. Os sem paciência, é sempre aquela frase. Os chefes de agora, esses cozinheiros de agora. Não sei eu faria totalmente diferente. Olha, você vai fazer desse jeito mesmo? Aquelas chegadinhas, né? Mas, é engraçado, assim. A gente fala, mas querendo ou não, isso também contribui, né? De uma certa forma, porque a gente pode até ficar nervoso, né? Em alguns momentos, mas quando você para pra refletir, cara, meu, é mais uma personalidade que eu tô conhecendo, é mais uma pessoa, é mais uma experiência. E, meu, não tem o que fazer, sabe? Exato. Vamos curtir o processo. Exato. Porque... Mas foi incrível. Essa experiência foi muito top. E quais os desafios que você passou, assim, nesses 6 anos, assim? Qual foi um desafio que você falou, putz, foi o começo? Como que foi esse começo? Putz, cara, é que assim, vai parecer prepotente, mas quando eu comecei a cozinhar, quando eu entrei a primeira vez na cozinha profissional, trabalhando como um profissional, era estagiário, mas já trabalhando, né? Sim. Exercendo, colocando a minha mão e entregando meu trabalho para uma pessoa, sabe? Cara, eu acho que eu tava tão tranquilo que o nervosismo mesmo foi mais de... Será que vão gostar do que eu tô fazendo? Porque, assim, o preparo, a minha mente já tava... Tanto é que... A técnica em si, o conhecimento você já tinha. Assim, tanto é que o Edgar, né? A pessoa que a gente falou lá no começo, né? Sim. O chefe que eu tenho um orgulho imenso de ter conhecido, né? Ele, inclusive, eu tenho o áudio dele, né? O primeiro áudio dele me avaliando, né? Falando da equipe. Eu tenho até hoje. Caraca. Falando. Depois eu vou até te mostrar esse áudio aí. Eu guardo com o maior carinho porque você fala, meu, comecei hoje, né? Meu primeiro trabalho, né? Minha primeira semana. E a equipe gostou de mim, as pessoas gostaram do meu jeito na cozinha, de como eu lidei. Então, assim, você fala, meu,
não é difícil. O difícil mesmo são as pessoas, é você lidar com as pessoas. Porque o trabalho em si eu estou preparado. Eu preciso entender como funciona, né, a organização aqui da parada para que eu não invada o espaço de ninguém, ninguém invada o meu espaço, não crie situações, porque eu sei que o meu trabalho eu vou conseguir exercer, né? A minha dedicação eu garanto 100%. Então, assim, se for colocar um ponto de dificuldade para mim foi quando me chamaram para ser chefe. Porque aí você fala, meu, ou vai ali, ou vai. Não, tô ali exercendo minha função na cozinha, beleza, tá legal. Um elogio aqui, outro elogio ali. Fala que tem uma rasgueiragem ali, mas você consegue consertar. Então, chega aquela proposta, meu, e aí? Vamos ser chefe? Como é que é? Aí já trava na hora, né, bicho? Não tem como. Você fala, meu, vou ter que cuidar de pessoas, vou ter que cuidar de cardápio, vou ter que... Aí vou ter que colocar porque a gente... Enquanto cozinheiros, a gente lasca o chefe, né? Ele fala, meu, esse cara tá de brincadeira, né? Sim. Só que aí quando você fala, meu, agora é minha vez de ser chefe, como é que vai ser, tá ligado? E aí você entende, porque às vezes a gente reclama tanto do chefe de cozinha, mas a gente não vê o que ele passa. Sim. Tudo bem que tem uns que falam reclamam de barriga cheia, né? Você tá ligado? Sim. Mas quando você tem que passar por aquilo. Por isso que a gente, quando vai falar de um PI, a gente tem que entender a profissão. Quando a gente vai falar do garde-manger, da confeitaria, a gente precisa entender tudo que cerca ali, porque não adianta a gente falar de algo que a gente não conhece. A gente pode conhecer por cima, mas a gente não sabe o que passa de verdade. Sim. Então, quando eu me tornei chefe, eu de fato entendi a importância do chefe, as necessidades, né, que ele supre. O topo tem que ser interessante. Eu vou ficar... Aí a minha frase, caiu por terra. Porque aí eu falei, o topo tem que ser interessante. Então, como é que eu vou me tornar interessante, né, no topo? Sim. E aí foi aonde eu comecei a estudar mais ainda, sair da minha zona de conforto e... Eu nunca fiquei na minha zona de conforto, porque eu sempre tentei dar um passo maior, né? Eu tava aqui, eu já tava estudando aqui, entendeu? Eu tava aqui, então assim, eu sempre fiz isso na minha vida. Não sei se foi o mais eficiente em tudo que eu fiz, de estudo inclusive, mas, cara, tá dando certo. Então, quando eu me tornei chefe, que foi por um curto tempo, né? Foi 6, 7 meses, se eu não me engano, numa casa. E depois dei uma consultoria, né? Depois desse daí, dei mais uma consultoria, mas também foi breve. Eu entendi que eu conseguia, que foi o que a gente comentou, mas eu precisava entender ainda a cabeça do pessoal de baixo, assim, sabe? Eu precisava ainda entender melhor a cabeça do cozinheiro, do ajudante. Então ainda precisava ser isso, né? Eu precisava voltar para poder estruturar melhor essa estrutura melhor, essa estrutura ficou redundante, mas deu para entender. Sim, né? Mas eu entendi que era necessário e que esse desafio foi bom para mim, né? Esse foi o maior desafio, mas foi um desafio que eu consegui tancar e que dava para dar uma segurada, sabe? Dava para deixar esse projeto um pouquinho mais para frente e me preparar um pouco mais para aquilo que de fato um chefe tem que fazer, né? E é engraçado você ter essa percepção e essa consciência, porque eu dando aula pro pessoal agora, e até queria fazer uma ligação aqui, porque você tem um conhecimento absurdo, tecnicamente falando, e agora, outro dia você até me falou assim, agora você vai estudar mais ainda, porque você está dando aula e você vai estudar mais ainda. Eu falo, puta, realmente. Você é um eterno aluno, cara. Exato, porque por mais que você está transmitindo um conhecimento, você está ali buscando mais conhecimento para você poder ter mais segurança naquilo que você está transmitindo ali para o pessoal. Então... E aí, uma coisa que eu passo para a galera, eu falo assim, olha, independente do objetivo que você vai fazer, se você já vai direto aqui, já vai querer empreender, abrir alguma coisa e tal, mas tem um contato na cozinha profissional. Sim. Porque hoje em dia, é o que a gente estava falando, hoje em dia tem chefe que reclama de boca cheia, de barriga cheia, tem chefe que, sabe, tá ali de boa. Ou tem gente que simplesmente, sei lá, faz um curso de gastronomia e se acha chefe de cozinha. E, tipo, todos, né? Os que saem da faculdade. Não vou citar nomes, mas. Não vamos citar nome nem de instituição. Nem de... Mas esses que saem, que quando fui chefe recebi muitos, já chegam achando que
Mas, assim, pode ter o conhecimento. Mas e a prática? É isso que eles estão indo buscar. Então, eles têm que entender que você não sai de uma faculdade de chefe, você sai de uma faculdade de cozinheiro. Por mais que a instituição, inclusive, te fale que você é chefe de cozinha, dificilmente você vai conseguir ser um chefe de cozinha. Porque quando você for delegar alguma coisa para a pessoa ou cobrar daquele seu funcionário, você não vai entender o que você está cobrando. Porque você vai ver superficialmente. Então você precisa passar de fato. Você precisa queimar a mão na panela ali, né? É um modo de falar, mas Sim. vai acontecer. Você Precisa cortar o dedo. Precisa encostar o braço no forno ali na correria. Então, assim. Tomar um vapor na cara do forno combinado. Então, você precisa entender as coisas, os processos da cozinha para você chegar e delegar aquilo. Porque para delegar, você vai precisar em algum momento cobrar. Sim. E para cobrar, você vai precisar ter a razão. Né? Então, se você não entender e colocar a mão na massa, porque muitos desses querem fazer, né? Querem chegar já mandando. O risoto se faz assim, parceiro, mas na hora quando tiver 150 pessoas lá no salão, esquece, esquece 5 minutinhos aqui, o fundo de legumes tem que estar em temperatura, parceiro, esquece, você joga até água fria às vezes, acabou a água. Olha os crimes! Entendeu? Então assim... Olha o cancelamento aí, ó. Nunca fiz isso, tá, gente? Mas é só um exemplo. É só um exemplo. Entendeu? Só... Mas assim, é na hora do vamos ver ali, porque as pessoas acham que cozinha é aquilo de filme, né? Cara, água fria no risoto, agora eu tô pensando aqui. Vai dar muito certo isso. Mas assim, é só pra ter um exemplo de que, você vai precisar tirar uma carta da manga ali pra poder entregar. Exato. E outra, entregar com a qualidade que o cliente tá ali esperando e tá pagando, né? Então, exatamente. Assim, quando o cara sai da faculdade, ele não tem essa noção. Porque a faculdade, os serviços, o TCC ali que você vai entregar, né? O restaurantezinho que você abre no final do curso ali. Exato, sim. Então, assim, não é desse jeito, né? Não é dessa maneira. Então, o dia a dia é diferente. Sim. Então, por isso que quando chega esse pessoal de faculdade, tá o seu João lá que começou lavando prato, veio lá do Nordeste, veio lá de não sei da onde, fez aquilo a vida inteira para sobreviver, chegou no fogão, chegou como chefe. Ele vai pegar um cara desse e vai falar, o cara cheio de com o braço todo marcado de queimadura, os dedos tudo cortados. Sem pelo no braço, porque já não cresce mais. Já não vai crescer mais. De tanta queimadura, de tanto... O limpa-chapa que caiu na mão e ali já era, né? Então, assim, já pode crer. Então, assim, você vai falar uma besteira pra um cara desse, ele vai olhar pra sua cara e vai, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá chegando agora, você quer cagar a regra aqui pra mim, tá ligado? Total. Então, assim, por isso que o cara que chega, você tem que ter noção disso. E eu acho que às vezes a faculdade, né, ela falha nesse ponto com o aluno. Eu falo disso porque eu fiz, tá ligado? Sim, sim. Só que a minha vantagem é que o meu professor, ele entrava na sala de aula já como se fosse um restaurante. Então isso que eu acho foda. Interessante, porque total. O Edgar lidava com a sala de aula dele. E o pessoal fala assim, ele é ríspido, né? Ele é cara fechada, mas, sim, é isso, tá ligado? Não tô falando que você tem que ser um filho da mãe na cozinha, que o chefe tem que ser, né, desculpa a palavra, arrombado ali, mas assim, você tem que ter uma postura. Então ele sempre passou isso, pelo menos nas turmas dele, eu tenho certeza que ele fez esse papel. Então por isso que eu falo, eu tive a sorte de estar no momento certo, na turma certa, com o cara certo ali, porque eu já comecei a minha vida e eu também entrava para estudar, né, com a postura de um funcionário. Então eu era o cara que eu estava sempre ali à disposição, limpando bancada, precisava limpar o chão, eu limpava. Então assim, tudo isso quando você demonstra isso, você vai saltar os olhos de alguma pessoa, né? Sim. Então, por isso que eu falo que as faculdades às vezes elas têm que mostrar isso, porque se você é muito pulso, isso também não tô querendo ser cagar regra. Mas assim, para você também é interessante já passar isso para os seus alunos, que é importante para aqueles que querem entrar na cozinha, já entrar com já mostrar mentalidade ali essa mentalidade da cozinha. Mas que o chefe não tem que ser o filho da mãe, mas também você tem uma estrutura de cozinha que ela é diferente do que você tá aqui aprendendo. Você tá pagando, tudo bem, mas você tá pagando para entrar numa vida que é difícil, né? Porque a cozinha ela é extremamente difícil. As Sim. pessoas, elas vangloriam muito a cozinha, essa profissão, mas, cara, é um ambiente totalmente hostil, assim, acho que é um ambiente dos mais hostis, assim, que tem,
das profissões mais comuns, assim, eu acho que é um ambiente totalmente... Porque tudo te mata, as pessoas te matam, porque o estresse... É verdade. Então, assim, cara, é fritadeira quente, é forno torando, é produto químico que derrete sua mão, Sim. é faca pra tudo quanto é lado. Eu não posso falar da minha faca porque ela vive Se cega, mas... mas, assim, tudo te mata. Joga água no chão, você pode escorregar e então, bater assim, a cabeça e morrer. É fogão, parrila, brasa. Então, assim, se você não tiver uma mentalidade já trabalhada desde a faculdade, ou mesmo de conversar com pessoas que te passem essa visão, cara, vai ser muito difícil. Tá? Uma coisa que, ressaltando o que você está falando, assim, eu até consigo transmitir também para os alunos, e eu sempre busco trazer dessa forma, só que eu também eu busco não romantizar no seguinte sentido assim, tipo, não é que isso é lindo e maravilhoso, sim. É que você vai precisar passar por esse processo. Exato. E aí depende de você, só de você ficar no tempo necessário ou não, porque que nem outro dia eu falei para ele, em 8 anos eu cheguei na primeira função como chefe de cozinha. Vocês podem chegar isso em menos tempo, tem gente que chega... Aí depende de vários outros fatores. Sim. Mas é importante ter esse processo, Exato. Só que aí você decide, eu vou passar por esse processo até tal momento. Sim. Porque não é uma coisa assim que a gente está falando, que é uma realidade que é importante existir ainda essa realidade para você dar valor ao seu trabalho, mas a gente não está achando isso legal, não é legal, não é bacana, não é lindo e maravilhoso, mas é necessário passar por isso para a galera chegar onde aí sim eu vou para cozinheiro, vou para ajudante, cozinheiro, chefe e tudo mais. Faz parte porque da cartilha, entra no que você falou, o topo tem que ser interessante. E ele precisa entender todas as cadeias, todas as funções. É uma empresa como qualquer outra. Então, você pega um gerente de algo, mas ele tem que ele tem que entender o processo da base, porque ele vai cobrar o quê? Ele vai pedir o quê, né? Então, a cozinha é a mesma coisa. Eu acho que para o cozinheiro é mais importante ainda. Não necessariamente a técnica e o conhecimento de algum prato, mas sim de lidar com as pessoas que estão ali também, né? De você ter empatia, na verdade. Sim. Do cara ali do fogão, você entender que o que ele tá fazendo ali tá gerando algo para ele. Total. Um prejuízo, o cara da parrila, outra coisa. Então, você não vai colocar o cara da parrila e do fogão no mesmo balaio. O cara do garde-manger, o cara da sobremesa, o cara da pia... da de trás, da frente, o cara da pia de baixo, sei lá. E cada um vai ter uma diferença, um objetivo, e não só isso. Vai ter um estresse diferente, né? Total. Porque um é o calor, o outro é o calor e a câmara fria. Sim. Ou é o cara da salada que às vezes tem mais... Eu tô citando a estrutura do Le Beef porque é o último lugar que a gente passou. Sim. Mas é para entender que são várias coisas diferentes, né? E não tô citando, eu tô citando só a estrutura mesmo, né, das profissões. Mas, assim, é para entender que são necessidades diferentes e que as pessoas têm que ter isso em mente, tá ligado? Então, quando o chefe chega no topo, ele tem que entender que o cara dos frutos do mar ali, ele tem um risco diferente de qualquer outro cara que tá ali. Então, para cobrar na medida certa, para não se exaltar. Porque o chefe de cozinha ele é o que mais se estressa. Porque a cobrança vai ser a primeira dele. Então, tá acontecendo alguma coisa na cozinha, deu algo de errado na cozinha, é ele que tanca. Sim. Então, se ele também não tiver a mente preparada para isso, e se ele não entender o processo da cozinha dele, ele vai dar uma resposta errada para quem tá cobrando, e ele vai pedir uma cobrança, na verdade, vai dar uma cobrança errada para o pessoal da cozinha dele. Então é difícil, cara. Chefe de cozinha não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um. Exatamente. Não tem como. Assumir essa pica, né? Essa pica não é minha, essa pica do Aspira. Né? Tipo... É bem desse jeito. É bem desse ponto. Desse jeito. Né? Então rola muito essa coisa principalmente na equipe, nessa coisa de tipo, eu trabalho mais que fulano e tal. Gente, sempre. É diferente. Exato. A própria estrutura do Le Beef, que nem você falou. Uma vez até o Dodô, a gente estava conversando sobre isso, que antes, na pré-produção, ele trabalha menos, a gente trabalhava mais, porque a gente era do
da guarnição. Sim. Então a gente tinha um volume de produção, inclusive você nadava até... Perdi o horário da... Continuava nadando até os últimos dias. Sério? Sempre, né? Sempre. Perdi o horário de janta. Sim. Mas também pra entender. Mas no horário do no serviço, a gente meio que trabalhava menos. Sim. Porque era a guarnição era rotatividade do rodízio. Mas o Dodô trabalhava mais porque é o cara que mandava as carnes. Então, tipo, se ficasse... o Dodô trabalha menos, não sei o quê. O Dodô... Aí eu vou até citar o Alisson. É uma frase que ele bate na tecla toda hora. Toda praça tem sua importância, sua necessidade. Então, assim, não dá pra gente ficar jogando na cara do outro. Então, assim, eu tava no fogão. Obviamente que pra mim eu trabalho mais. Sim. Só que, assim... Sim. Você tem que entender o lado de cada um, né? Eu fiquei na guarnição, eu fiquei nesses últimos dias na guarnição um tempo, né? E aí eu entendi também o processo da guarnição. Trabalha menos? Sim, de fato, mas a produção é mais chata. Sim. Entendeu? Cortar aquelas coisas lá, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, você tem que entender isso para poder... O tempo de forno das coisas, para não perder, voltar um pouco antes para poder agilizar as coisas. Então, assim... você tem que entender passo a passo, porque, inclusive, na hora da treta da cozinha ali, o chefe tem que chegar e falar assim, não, pera lá, você não é o mais importante, não tem essa. Sim, né? Todo sim. mundo é importante na medida certa, né? Sim. Então, e por isso que o topo tem que ser interessante. para ele também saber apaziguar essas tretas da cozinha, que é o que mais rola, né? E não só nessa, mas em todas as cozinhas você tem essa briga de ego também, às vezes, porque a gente joga o nosso ego ali, joga na cara de todo mundo pra tentar, às vezes, sofrer mais do que o outro, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que... Tudo bem, às vezes você tá ligado, né? Tem aquela... Tem aquele somebody love. Tem... Às vezes a gente tem razão. Às vezes a gente... Às vezes tem razão, mas sabe. Assim, entender isso é importante também, porque hoje a gente tá trabalhando mais, amanhã a outra pessoa tá trabalhando mais, e acho que isso faz parte do game, tá ligado? Você saber absorver isso, acho que é importante, porque hoje você tá trabalhando mais, mas você tá brigando ali para poder juntar recursos para no futuro trabalhar mais ainda. Sim. Porque é assim, né? Na nossa profissão é isso. A gente pode não botar tanto a mão na massa em algum ponto da nossa vida, mas até chegar nesse ponto a gente já ralou demais e a gente só fica com as histórias e as experiências. Perfeito. Né? Então E qual é o seu prato preferido? Você tem algum... Cara, culinária italiana pra mim não tem jeito. Massa pra mim No geral, massa no geral. Ou tem uma específica, ravioli recheado? Eu já fui muito da lasanha. Eu já fui o cara da lasanha. Assim. Você é o cara da lasanha no Le Beef. Então, você vê, né? Olha que coisa curiosa, né? Inclusive um restaurante francês, olha, eu tive que fazer lasanha. Lasanha. Pra você ver como persegue. Mas aí, cara, depois eu comecei a tomar gosto por tudo, cara. Todas as massas pra mim, desde as recheadas até... as alongadas, as curtas, pra mim, cara, um molho bem feito, cara, acho que a culinária italiana é muito rica. Eu acho que é uma das mais ricas, assim, porque é a gama de massas que você consegue fazer. Sim, a possibilidade, porque a base é a mesma e você muda o formato, recheia com várias coisas. Cara. Tipo... Então, assim, dá certo, parece que dá certo com tudo, cara. Tá? Os pães que você faz, os antepastos que você pode criar. Então, assim, a culinária italiana, pra mim, é muito, muito intrigante. Assim. Isso é não só a sua comida preferida, mas se estende na sua especialidade ou não? Eu acho que hoje eu considero que a culinária italiana é a mais... próxima da minha... É a que eu mais estudo, na verdade. Né? Então, acho que foi aqui... a francesa, eu tive o primeiro contato lá no Le Beef, né? Que foi a que me trouxe mais... proximidade ali, né, nos processos, mas a italiana eu sempre fiz ela em algum momento, assim, nos restaurantes que eu trabalhei, ela sempre esteve lá presente e ela sempre está presente, né? Você pode ir num restaurante brasileiro, você vai achar culinária italiana lá. Você vai no restaurante japonês, hoje espaguete ao molho suga ali então, e tal. assim, sempre tem. Então você sempre tem um contato, inclusive na sua casa, cara. A macarronada de domingo. Total. Então, assim...
você sempre tem esse contato e a segunda que eu mais gosto é a brasileira, né? Que é as origens da minha avó baiana lá, que sempre trouxe essas influências aí. Sim. Então, eu sempre tive esses dois polos aí na minha preferência. Mas sim, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de aprender. A que eu menos tenho afinidade é a japonesa. A japonesa é uma que eu... Mas comer, nós comemos, né? mas um rodízio, né? Não, um rodízio fazendo nada. aquele sushizinho de lei. É. Mas é a que eu mais peno, assim, pra fazer é a japonesa. É complexo, né? É um muito pouquinho complexo, cara. Você é louco. Eu acho que eu comparo ela um pouco com a confeitaria, porque é uma questão de mão também. E calor da mão, tipo, influencia Cara, no resultado ali. Você tem que ser uma máquina pra poder compreender ali não é... Tanto é que os caras vão pra lá e são 10 anos pra você se tornar um sushi man, né? E às vezes você vai nesses lugares e os caras já falam, sou sushi man. Cara, os caras vão viver isso, tá ligado? Os caras vão lá pro Japão pra poder se especializar numa coisa tão delicada. Essa é uma culinária muito delicada, sabe? Você mexe com algo... o mais natural possível, acho que a culinária a asiática em si, né? Sim. Eu acho que é o que você mais tem ali a essência do ingrediente ali, né? Eu acho que é o mais fresco que a gente pode chegar essa. Então é bonito até de ver, sabe? É algo muito interessante, mas eu não deixo a minha massinha de lado, não, cara. E eu ia trazer a questão de uma memória afetiva, mas eu acredito que você já começou falando sobre a sua avó cozinhando e tudo mais. Se tem algum outro prato que você tem da infância que você fala, putz, esse aqui me remete à infância e tal, e lembra de tal situação. Pior que tem. O bolo de tapioca, cara. Esse bolo de tapioca. Nossa, bolo de tapioca. Que era uma coisa que minha avó fazia que eu também achava aquilo interessante demais, tá ligado? Como que é um bolo que você não assa, mas que fica gostoso e é diferente, tá ligado? Que legal. Então, assim, era uma coisa que ela fazia que ficou também na minha mente, assim, dentre outras coisas. Farofa de miúdos, tá ligado? Então, assim, eram umas coisas que ela... E não só ela, como a minha avó, por parte de pai também, as duas, elas traziam essas coisas de ingredientes mais de segunda que as pessoas falam, né? Que hoje tá sendo tão valorizado. Sim. Mas eu aprendi a comer moela, essas coisas, quando eu era pequeno. E comia desenganado, achando que era carne, e comia, gostava, e depois sabia o que era. Cara, o que mais que ela adorava fazer? Dobradinha, quando era pé de galinha, que você fala, uma criança comia isso, mas hoje eu já sou meio... Sim. Hoje eu já sou meio relutante a comer essas coisas, mas eram coisas que eu comia, mas eu tava aprendendo o paladar daquilo, sabe? E assim, isso são coisas que ficam na minha memória, que você fala, a minha avó, uma avó é aqui de São Paulo e a outra era do litoral. Então eu ia pra lá, comia peixe, aprendia outro tipo de gastronomia lá, né? Ela já não cozinhava tanto, mas o que ela cozinhava também eu achava sensacional, que eu chegava lá e comia coisa diferente. Então, assim, as duas tiveram, as minhas avós tiveram muita importância na minha construção de cozinheiro, porque foi me apresentado ali, né? E eu também já tinha eu já tinha isso dentro de mim, né? Essa profissão já estava em mim, então... todos os meus primos tiveram essa mesma convivência que eu. Mas eles foram para outro caminho. Estavam comendo ali e esquece, tá? E eu prestava atenção, sabe? Perguntava o que era isso, o que era aquilo. Então fígado, tá ligado? Criança que come fígado. Então, assim. Cara, que da hora. É maluco. E essas coisas que. Mas o bolo de tapioca e o caruru são coisas que ficaram assim na minha mente, porque era muito diferente pra mim. Sim. E o caruru por conta da situação, né? Do evento ali que rodeava. E do bolo de tapioca por conta da textura, de ser criança, você não entende, né? Você só acha aquilo incrível e pra mim foi muito legal, assim. São coisas que ficam na minha memória, dentre tantas outras, mas acho que essas são as que mais chamam a atenção, assim, pra mim. Tá vendo, cara? A gente tem tudo semelhante, velho. Até história, assim, tipo, muito contato. Você vai falar que o bolo de tapioca não, também... Não, bom. Não, mas eu... Aí eu ia embora, cara. Tanto que eu falei, caraca, bolo de tapioca? Eu nunca tinha... Aí eu já ia embora já. Falei, não é possível. Não é possível, né? Aí tá muita demais. conexão, né? Sei lá. Ai, meu Deus do céu, bicho. É complicado. Muito bom, muito bom. E vamos falar de mamilos. Não vai falar de mamilos. Vamos falar sobre... Do nada, né? Aleatório. O cara sai da cozinha... Falar de mamilos.
Ai, meu Deus. Mas vamos falar sobre projetos futuros aí, cara. Bora, Me conta bora. essa oportunidade de milhões Bora pra de nós milhões. aí. Pra mim, eu espero que seja, cara. É aquilo que eu te falei, né? Quando a gente tá com energia boa, né, nos bastidores, a gente vai atraindo coisas boas, né? Sim, E a gente se cerca de pessoas boas também, né? total. Então eu sempre preservei isso, né? E o Edgar, mais uma vez, né, me trazendo aí, né, me tirando do conforto, porque ele sempre faz isso, né? Eu tô começando a ficar confortável, ele vem com Sim. projetos e, cara, eu adoro esse tipo de coisa e ele me fez um projeto para ir lá para Pernambuco, né? No resort. Vou para especificamente Porto de Galinhas, então vou ser cozinheiro também, né? Mas tenho meu plano de carreira lá, né? A gente já conversou bastante sobre isso. E tô indo pra lá, cara. Tô indo pra um lugar com uma cultura diferente, né? Porque o Brasil são diversas culturas numa mesma cultura. Eu sempre falo, não que a gente é brasileiro e tal, mas eu sempre brinco que. Brinco falando sério, a gente mora no São Paulo, o Brasil é outro país. Ah, o Brasil cara. é outra história, é outra bicho, história. Então é isso, tô confortável aqui com a minha cultura, com a minha culinária, tô indo pra lá pra sair disso e, obviamente, pra nossa carreira é sempre importante você visar esse tipo de coisa, né? Porque Sim. eu acho que a gente tem que pensar sempre fora da caixinha, né? Então eu acho que ir pra lá vai ser muito importante pra minha carreira. Tô indo trabalhar com uma pessoa que eu gosto, que a gente tem uma energia e uma sintonia muito boa assim de cozinha. A gente Legal, isso é importante. eu já falei isso pra ele já, que a gente tem a gente pensa muito igual também. Então Sim. assim eu acho que vai ser muito legal voltar a trabalhar com ele diretamente, né? E vou aprender muito mais porque ele é um cara que tem um conhecimento absurdo, professor, tem quase seus 20 anos aí. Desculpa, Edgar, eu não sei quanto tempo de cozinha você tem, mas eu vou chutar aqui 20 anos, tá? Aí depois você me corrige. Então, assim, é um cara que tem uma bagagem muito grande, deu aula por muito tempo, né? Conhece muita gente, passou por lugares muito interessantes, muito bons. E então é um cara que sempre agregou muito na minha vida. Então, Sim. falei, é um cara que sempre fortaleceu na minha. Ele que me construiu, né? O cozinheiro que eu sou hoje. Então, por que não, né? Voltar e pegar mais dessa energia, desses conhecimentos com ele. Uhum. E, obviamente, com as pessoas de lá, né? Que eu tenho certeza que o pessoal de lá tem muito a ensinar também, assim, né? Uma Sim. culinária muito rica, né? A culinária do Nordeste. Então, ingredientes muito diferentes. Então, eu acho que pro meu momento de cozinha vai ser muito bom, assim. Vai ser top mesmo. Que legal, cara. Parabéns. Boa sorte, né, também, principalmente. Muito obrigado. Eu vou precisar. Se precisar de alguma ajuda aí, porque principalmente gerir pessoas. Sim. E eu estava lá em Jeri. Entre Jericoacoara e Jeri Pessoas, eu prefiro Jericoacoara. A piada, né? Piadinha. Carlos Fazendo Alberto. nada. Então. Não, eu tenho certeza. Mas principalmente lidar com a cultura, na verdade, né? Sim. Você introduzir ali talvez a nossa pegada aqui de São Paulo e ir pra lá e tipo ter esse equilíbrio, tipo, de fato um desafio, mas com certeza vai te edificar, vai te... Nossa, que bonito. Que lindo, né, cara. Vai te ajudar. Você tá muito diferente. Não, tão cara, culto. Tão culto ele. Não, pode deixar. Se precisar de qualquer coisa, eu com certeza vou acionar você. Você pode ter certeza disso. Não ache que isso não vai acontecer. Mas sempre no intuito de troca de experiência também, né? Porque eu acho que um puxando o outro, todo mundo aprende. E eu sempre tive essa mentalidade, né? Sempre tive esse intuito, na verdade. Eu sempre gostei de agregar as pessoas. Sim. Aquilo que eu tô fazendo, eu sempre gostei de trazer pessoas. Dando ou não dando, eu sempre quis e quero isso pra minha vida também, que eu acho que isso que é importante pra nossa profissão e pra qualquer profissão. Você aprender algo e se não souber, trazer alguém que sabe e os dois aprenderem juntos. Essa troca de experiência eu acho que é muito importante. Então, sinta-se convidado a
Com certeza. A me ajudar nos meus problemas, se tiver. Com certeza. Não, e eu vou me autoconvidar pra ir lá, ter um Isso daí lugarzinho você e tal. pode ter porque fazendo não é nada, só vou pra nas Pernambuco. dificuldades, tem que ter você também, obviamente, tem que desfrutar, né? curtir Então, a vida. pode se sentir confortável, assim que tiver minha casinha, já vai pra lá já e vamos Que da hora. zoar lá em Que da hora, eu no fiquei fiquei muito feliz, assim. E foi, inclusive, a gente tava falando de, porra, você esperando o processo ali de, não, ainda não vou sair do Lebif, ainda não vou sair do Lebif. Sim, sim. E aí quando você falou, pô, vou pra Pernambuco, eu falei, caraca, já, mano? Porque Já passou o processo? Já? Foi muito rápido, mas pra você ver, o prazo foi quase o que eu estipulei, porque um mês aí de... Eu falei 1 ano, 11 meses, então assim, acabou sendo da mesma maneira. Então, sim. eu acho que isso também é importante, você Identificar planejar muito bem as coisas que você vai fazer, porque por mais que não seja o ano que você estipulou, seja 2, mas você tá ali, talvez seja esses 2 anos necessários para você amadurecer de fato para o seu próximo passo. Então, às vezes pode ser antes, às vezes pode ser depois, mas que você tenha sempre muito bem arquitetado na sua mente os seus objetivos, a consciência necessária para você. Porque às vezes o momento ele não é o nosso, ele é o momento que a gente se preparou. Então, eu acho importante demais isso. Cara, olha. Bater palma pra você, Caraca. Que até. Vários cortes aqui. Alô, Bia. Você vai ter trabalho, hein? Porque vários cortes aqui. Então, assim. Qual é o tempero? Qual que é o toque do chefe aí? O toque do Gustavo? O que você considera o seu tempero especial em toda essa jornada aí de vida, toda essa história incrível, maravilhosa? Cara, eu acho que o primeiro é a persistência, né? Porque eu acho que não só para cozinha, mas para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seja profissionalmente, seja um sonho, seja alguma meta que você tenha para você mentalmente, fisicamente, você tem que ter persistência naquilo, né? Não desistir quando a coisa ficar difícil, porque é nesse momento que tá dando certo, quando fica difícil. Porque você entende que na verdade você não entende, mas é ali que você vai evoluir. É na dificuldade que você evolui, porque se tá fácil, você não vai ter dificuldade alguma para resolver. Então, persistência, ter... cara, é difícil falar, porque eu acho que a persistência ela é o ponto Envolve principal tudo. ali. Então, assim, ela abre um leque para muitas coisas, mas ela tem que ser a principal. E você tem que ter vontade daquilo que está fazendo também, né? A vontade também ela move, e ela tá nesse leque, né? Abrindo um pouco o leque, ela tá aí. Porque se você não tiver iniciativa, e aí, tá vendo? Vai abrindo um leque, mas a base tá ali. Porque se você não tiver iniciativa, você não vai correr atrás para poder executar aquilo. Então são várias coisas que vão, pessoas importantes na sua vida. Então o tempero é isso, se cercar de pessoas essenciais, né, na sua vida, saber avaliar se essas pessoas estão te agregando ou não. E a persistência, cara. A persistência acho que é o ponto maior. Porque senão você não chega em lugar nenhum. É muito difícil chegar em algum lugar sem a persistência. Cara, eu tô imaginando aqui, fazendo os cortes, aí tem aquela musiquinha. Tipo, você. Em pleno 2023. Esse é o Toguro da... O Toguro do nada, aleatório. Cara, assim, infelizmente tá chegando ao fim. Cara. Mas a gente já trocou muita ideia também. Foi. Vamos se conectar, vamos fazer live também lá, ser de lá ou de cá e o que tal. você chamar aí, a gente tá indo. Então, eu quero agradecer de verdade o convite. Se quiser deixar algum recado aí, né? Mandar um salve pros Manda Churupita, mandar um salve pra família. Fique à vontade, mais alguma outra coisa. Cara, agradecer... Suas redes sociais aí. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é muito importante isso que você está fazendo, de dar voz para pessoas que estão ali nas cozinhas, no anonimato do dia a dia aí, né? E eu acho que esse programa, né, ele é importantíssimo para pessoas que às vezes querem falar alguma coisa e não tem voz ali mesmo no ambiente que elas estão, e eu acho que é legal, inclusive quem tiver aí à vontade, entre em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai
saber avaliar e dar a voz para vocês, porque são muitas histórias, são muitas inspirações, né? Porque eu me inspiro em pessoas de verdade, cara. São pessoas do dia a dia ali que não estão na mídia. Obviamente que a gente tem as nossas inspirações da mídia, né? As inspirações nas estrelas aí das coisinhas, Sim. né? O Atala é um deles, é um cara que eu sempre me inspirei, mas o Thiago também, o Thiago Castanho é um cara que eu gosto demais. E tantos outros, tá? É até injusto você falar nome Só de um nome ou alguns outro, né? e Mas tem outros não, vários. mas assim, são Sim. tantos, sabe? E o Mocotó também é uma inspiração gigantesca para mim, assim, o que ele faz lá naquele restaurante, a inspiração que ele trouxe do pai dele para ele é absurda. Então, assim, é isso, cara, se inspirar em pessoas de verdade, né? Porque eu acho que é assim que a gente cresce também, né? Aquele contato de verdade. E, cara, é isso, cara. É isso. Não Mais vou uma falar vez muito eu mais quero... coisa, senão a gente vai começar o podcast de novo. De novo, mas eu quero agradecer imensamente. Bom, curte, né? Compartilha, todo aquele negócio, comentários e tal. Compartilha com geral, velho. Vai, manda no grupo da família lá, fala, olha que merda esse episódio. Vai ver, olha a merda que ficou esse episódio. É a dica, né, que a gente pega aí com as outras pessoas, o Felipe que me deu essa dica, falou, bota lá, uma merda. Mas na verdade, assim, quero agradecer imensamente aí todos que ficaram até aqui. E se inscreva no canal e todo aquele negócio, todas as redes sociais o Gustavo vou deixar aqui na descrição. E mais uma vez, de novo, agradecer a sua presença aqui. Boa sorte lá nessa trajetória aí, nessa nova empreitada. Muito obrigado. E parabéns, né? Muito obrigado. Mérito totalmente. Eu sei que você estava buscando isso, você lutou por isso, você se dedicou para isso, você persistiu para chegar nisso. Então, é isso. E não se esqueça, né? A mensagem central, e sempre eu vou finalizar dessa forma. Alimentar permite conectar todos os momentos da vida. E palmas! É isso aí. É isso.